Fala galera, beleza? Tranquilo galera? Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre gás ideal, tá? Nós não vamos dar uma definição perfeita sobre gás ideal, tá? Deixaremos isso mais com o professor de química, beleza? Mas a gente pode considerar que gás ideal é um modelo atômico, é um modelo, aliás, idealizado para estudar o comportamento dos gases, tá? Esse modelo que nós vamos colocar como modelo, tá? É um recipiente fechado que só haverá choques elásticos, tá? Vamos considerar que entre as moléculas só há choques elásticos. Vamos considerar que não há reação química. E também vamos desprezar as atrações ou repulsões entre elas, entre as moléculas, tá? E elas também serão puntiformes, ou seja, a massa de cada molécula não irá interferir. A massa e o volume lá não irá interferir. Aliás, a massa de cada molécula não irá interferir no nosso cálculo. Para tal estudo, nós estudaremos aqui a relação entre três variáveis, ou três, né, incógnitas, né, que nós vamos estar estudando. Uma delas é a pressão. Pressão, galera, lá na hidrostática, é a relação, ou na estática, né, é a relação de uma força aplicada em uma área, tá? Você vai ter até a fórmula pressão é igual a força sobre uma área, tá? Quanto maior for a área, menor será a pressão. Quanto maior for a força, maior será a pressão. Vamos estudar também o volume. Galera, volume é o espaço ocupado pelo recipiente. Galera, volume é o espaço ocupado, e como nós estamos trabalhando com gás, tá, galera? O volume ocupado não vai ter mistério nenhum. Vai ser sempre ocupado pelo recipiente que nós vamos colocar para ser estudado. E por fim, nós vamos falar também de temperatura. Vocês já estudaram comigo aqui nas aulas anteriores que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, tá? Quanto maior for a agitação, maior será a temperatura. Quanto menor for a agitação, menor será a temperatura. Galera, antes de nós passarmos para a explicação das fórmulas, prestem atenção nisso que eu coloquei aqui em azul, ó. A temperatura vai ser calculado sempre em Kelvin, galera. Então, se eu quiser Celsius, eu vou ter que transformar. Se eu quiser em Kelvin, se eu der a questão em Celsius, eu vou ter que transformar para Kelvin. Qual é a fórmula? C, aliás, eu quero K, né? Então, K é igual a C mais 273, não é isso? E sim, em alguns casos ele pode dar até em Fahrenheit. Então, eu vou ter que K menos 273 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, né? Ou seja, se na questão ele me der a temperatura em Celsius, eu transformo através dessa fórmula aqui, né? Se ele me der a temperatura em Fahrenheit, eu transformo através dessa fórmula aqui, né? Não é muito usual que isso aconteça, tá, galera? Mas podendo acontecer, né, não custa nada nós falarmos. Ok, galera? Então, galera, nós vamos falar agora então da relação geral dos gases, tá, galera? Eu vou fazer o processo inverso do que deveria ser feito. Deveria explicar isso daqui, tá, para depois chegar a essa fórmula, tá? Mas, através dessa fórmula também eu posso fazer o processo inverso e chegar às outras fórmulas. Bom, galera, a relação entre pressão, volume e temperatura foi durante muito tempo estudada por vários físicos e químicos, né? Dentre eles, nós vamos aqui destacar Charles, tá? Que tem esse nome comprido aqui, que se eu for falar, vocês depois vão me zoar por causa da minha pronúncia, tá? Gay-Lussac, embora gay seja uma palavra utilizada a fim de denominar quem é homossexual, né? Gay, em outros países, não tem nada a ver com isso, né? É um nome, é um sobrenome bem utilizado. Basta que também tem, por exemplo, um corredor chamado Tyson Gay, né? Louis Joseph Gay-Lussac, tá? Essa fórmula aqui, por exemplo, é chamada de Charles e Gay-Lussac. Essa fórmula aqui de isotérmica, tá?
foi estudada por um físico inglês, tá? E um físico e químico inglês e um francês. O Robert Boyle, inglês, e o Ed Mariotti, francês. Beleza? Bom, galera, de acordo com os estudos deles, tá? Nós chegamos a essa fórmula aqui, ó. Pressão 1 vezes pressão 2 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2, galera. Então nós vamos ter aqui, olha só, aonde eu posso simbolizar isso aqui com 1 e 2, tá, gente? Algumas vezes coloca 0 e 1, tá? Outras vezes coloca final e inicial, tá? Mas para gravar, normalmente isso aqui se fala a fórmula do PVT Pavotó, tá? É assim que utiliza-se há muito tempo para se gravar essa fórmula. Então essa relação aqui vai ser muito importante para a gente a partir de agora, beleza? Bom, mas vamos estudar algumas situações, olha só. Nessa fórmula aqui, eu posso variar apenas uma, posso variar duas e posso variar três. Se eu quiser aqui pegar esses valores aqui e variar eles, o importante é que a igualdade entre eles tem que ser a mesma. Mas vamos estudar aqui três situações no qual ele vai variar duas grandezas e uma ele vai manter constante. Vamos estudar elas então. Isobárica. Quem já estudou aí um pouquinho de português sabe que existe prefixos, né, e tal. O prefixo iso significa igualdade. Então você vai ver, ó, iso em todas elas, ó. Então é igualdade de alguma coisa, beleza? Isobárica, bárica tem a ver com pressão. Galera, então isobárica é quando a pressão é constante. Então num gráfico de pressão por volume, né? Num gráfico de pressão por volume, né, que vai ser muito utilizado, né? Nós teríamos esse desenho aqui, né, no qual a pressão não muda, né? O volume pode aumentar ou diminuir e tal, mas a pressão não muda, tá? Então olha o que vai acontecer nessa fórmula aqui, ó. Eu vou cortar pressão 1 e pressão 2, já que eles são iguais, eles vão se anular. Então eu vou ter o que, ó? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, né, galera? Cortei aqui, né? E fiquei com essa fórmula aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou até mesmo eu posso colocar que uma constante K vai ser V sobre T, né? A relação entre volume e temperatura vai ser constante, não é isso? Tá? Que ele até escreve de outra maneira, coloca T igual a KV e tal, mas a gente pode escrever dessa maneira aí. Vamos melhorar aqui, porque vai ficar ruim de ver depois do que eu tirar aquela fotozinha marota que eu tiro para vocês sempre. Tá? Beleza até aí, galera? Tranquilo? Depois estudem mais sobre esses físicos e químicos aqui, que é bem interessante as histórias deles, tá, galera? Bom, daí vamos passar para a isocórica. A transformação isocórica também é associada a esse físico aqui, Charles, tá? Eu vou ter o volume igual. Se eu tenho o volume igual, o que acontece aqui, ó? Então eu tenho aqui, ó, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ficou feio, né? Vamos apagar aqui e fazer um negócio bonitinho. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Né? Então já tem aqui uma outra relação. Né? E eu posso ainda marcar o seguinte. Eu posso ainda marcar que K, ou seja, uma constante, vai ser P sobre T, né? Pressão sobre temperatura vai ser constante. E por fim nós temos, interessante falar, isocórica. Essa palavra córica não é tão habitual a gente, assim como a isobárica, né? Toda vez que eu tiver bárica, tem alguma coisa a ver com pressão. Por exemplo, o aparelho que mede a pressão é o barômetro. Isocórica, córica tem a ver com volume, tá, galera? Então aqui
isocórica, ela é comumente chamada também de isométrica, e antigamente ainda é utilizado a isovolumétrica, tanto faz, tá, galera? E por fim aqui a transformação isotérmica, como o próprio nome já diz, né? Isotérmica, a temperatura permanecerá constante. Mas antes de eu falar sobre isso, eu esqueci de falar sobre o gráfico, né? A relação do gráfico de pressão sobre volume, eu vou ter essa relaçãozinha aqui, né? Onde o volume não muda seu valor, mas a pressão pode aumentar ou diminuir. Então, o desenho seria esse daqui, né? Mais para frente isso vai ser importante aí. A transformação isotérmica, como o próprio nome já diz, iso tem a ver com igualdade e térmica tem a ver com temperatura. Termo, né? Que vem do grego, isso aí, tá, galera? Então, quando a temperatura é constante, então eu posso cortar. Qual a fórmula que eu fico? P1 vezes V1. Opa, não tem essa parte mais, né? É igual a P2 vezes V2. Então eu posso aqui, ó, né? Prender isso aqui assim, ó. Ficar com essa fórmula aqui. Vamos botar bonitinho aqui. Para ficar melhor. E eu vou ter até a outra relação que seria o quê? A constante K seria, né, P vezes V, não é isso? Então eu tenho também essa relaçãozinha aqui, ó. Notem também, galera, que o gráfico de pressão por volume de uma isotérmica ela é um pouquinho diferente, tá? Ela não vai ser uma reta, né? Ela vai ser caracterizada por essa curva aqui, que não é uma parábola, tá, galera? Ela tá mais para uma hipérbole, tá? Mas isso aí depois a gente vê mais pra frente. Beleza, galera? Ela vai ter esse desenho aqui, e que essa curva aqui, comumente, ela é chamada de isoterma. Tá? Então, olha só, a transformação é isotérmica, mas essa curva aqui, ela é chamada de isoterma. Beleza, galera? Tranquilo? Então, galera, até a próxima aula e estudem, tá, galera? Grande abraço!